Bom, bom dia a todos. A gente vai estar dando sequência, né, à nossa aula. E eu só queria relembrar, a semana passada a gente passou todos esses atalhos. Vocês lembram? De colocar uma tela do lado da outra. Lembra? Então a gente passou todos, né? Isso. Então a gente vai continuar na aula de hoje. Mônica, você viu a aula da semana passada? Tem que assistir a aula. Nessa última aula, a gente trabalhou bastante atalhos. Então, se você depois puder pegar a aula e rever, a gente fazer esses atalhos aqui é bem bacana. Tá? Lá para o seu trabalho vai ser importante. Então, tá. Vamos só, então, a gente vai continuar aqui do capítulo 7. Né? Deixa eu por aqui. O capítulo 7, a gente vai estar falando um pouquinho sobre o Windows Explorer, né? Então, tá lá na página 166. Isso. Tem que ligar o estabilizador ali, ó. Isso, tem um botãozinho desse pega. Deu certo? Então, lá no capítulo 7, vai falar um pouquinho sobre como a gente organizar. Oi? É o 166. Do livro Aprendiz. Então, a gente vai aprender a organizar. Então, vamos lá. Então, nas últimas aulas, a gente trabalhou bastante coisa, né? Bastante assunto. Falamos sobre vírus, antivírus, falamos sobre as partes do computador. Então, só para relembrar, vamos dar uma recapitulada, né? O que é vírus? O que é vírus? Mônica. Só estamos nós três. O Rafael tem que perguntar da semana passada, que ele chegou semana passada. O que são vírus? Também. Como que pode, né? Vírus são programinhas. Oi. Claro, senhor. Vírus são programas que infectam o computador. Muito bem, o computador. E quais os sintomas? Aí eu forcei, né? Coriza, problema respiratório. Não. O que acontece no computador para você identificar que ele está com vírus? Como é que você fala, nossa, meu computador está bichado? Trava, o que mais? Não entra nos programas, abre várias. Some arquivos, exatamente, abre várias janelas. E aí a gente falou sobre o antivírus, que é
programas também que limpam e, né, e morrem na São programas que limpam, sim, e eles são aqueles que previnem essas ameaças, né? Só que não adianta nada você ter um antivírus e sair clicando em tudo quanto é coisa. Por quê? O antivírus ele serve para te ajudar a proteger. Mas é você que está no controle. Então, se você tiver que ir lá numa página que tem vírus, tem antivírus que até avisa, fala, olha, essa página é suspeita. O que deseja fazer? Eu tiro daqui ou continuo? Ele até avisa. Aí o que você fala? Eu estou protegido, meu antivírus me protege. Então, eu vou clicar, meu colega entra, e aí logo você é o premiado. E depois a culpa é do antivírus, né? Se o antivírus não pega nada. Porque você deixou liberado, você foi lá e clicou. E o vírus, ele só vai se manifestar na sua máquina se você clicar. Por isso que eles te induzem ao clique, né? Então, pode ver que algumas pessoas que mandam vírus para sua máquina, eles mandam, por exemplo, assim, Receita Federal ou Serasa, né? Então, isso, são essas propagandas, né? Então, o que acontece? Você fala, opa, 50% de desconto numa TV de 100 polegadas, não sei o quê. Vou clicar, mano, preciso. Você vai lá e clica, até abre o voucher, entendeu? Até abre, sai o número de código e tudo mais. Mas o vírus já está na sua máquina. Tá? E além de você ainda estar infectado, ainda você vai ainda compartilhar. Olha, eu ganhei um voucher. Olha, compartilha aí, amigo. Eu ganhei, eu vou lá retirar agora. Aí você vai passando, né? Aí todo mundo aparece lá nas Americanas para retirar e o cara fala, isso daí não. Então tem que ter muito cuidado, porque algumas, principalmente em épocas desse tempo, né? Então, por exemplo, tem agora a Black Friday, né? Fraude, né? Na verdade. Final do ano, né? Natal, sempre vai ter esses vouchers aí, Boticário, Natura, todo mundo querendo morder um computadorzinho aí. E a gente também falou sobre as partes do computador, hardware e software. O que é hardware? Parte física, exemplo, processador, teclado, tudo que você toca. Software, programas, parte lógica, né? Aí depois a gente falou sobre os dispositivos de armazenamento, exemplos. O que é um dispositivo de armazenamento? Isso, que armazena arquivos para que você possa usar depois, né? Então, HD, pendrive, CD, entre outros, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho com o capítulo 7, que é o Windows Explorer, que serve para você organizar o seu computador, certo? Para você acessar o Windows Explorer, você pode ir direto lá naquela pastinha, na barra de tarefas, ou apertar o Windows e a letra E, que é o que a gente vai fazer agora. O Windows letra E. Aperta aí no seu teclado. Para acessar o Windows letra D, ou vai aqui na pastinha, ou aperta o Windows letra E diretamente. Então, quando a gente acessa o Windows Explorer, a gente tem algumas partes, né? No livro, ele cita algumas delas, né? Então, por exemplo, a barrinha de endereço, que fica aqui em cima, tá vendo? Opa, aqui, ó, acesso rápido, que o meu tá, né? Então, se eu for aqui na parte de downloads, ele vai aparecer aqui, ó, nessa barrinha. Eu estou neste computador, eu estou na pasta downloads. Se eu for aqui na área de trabalho, ó, este computador, a área de trabalho. No caso de vocês, vai ser alunos, né? Porque o usuário de vocês é alunos.
Se eu abrir mais uma pasta dentro, olha lá, ele também já mostra este computador, área de trabalho, treino de Movie Maker e assim vai. É assim que a gente percebe como que a gente vai salvar alguma coisa. Então, para a gente salvar alguma coisa, para ter certeza onde que vai ser salva, a gente olha nessa barrinha de endereços aqui. Então, quando você clica lá no arquivo, salvar como, você coloca o nome do arquivo e já olha onde você vai salvar, para que você saiba aonde encontrar aquele arquivo. Tá? Porque não adianta nada, você vai lá e salva. Onde você salvou, Rafael? Ah, sei lá, eu sei que eu salvei. E aí? Como que a gente vai achar o documento? Ah, eu sei que o nome dele é pastas alguma coisa. Mas tá, mas aonde que tá? Entendeu? Então, o interessante é vocês saberem aonde vocês estão salvando. Por isso que tem o Windows Explorer. Aqui também a gente tem os chamados botões de ação, tá? Ah, professora, eu já ouvi falar botões de ação lá no PowerPoint. Sim, tem, mas é outra coisa, tá? Aqui no Windows Explorer são esses botõezinhos aqui, ó. A partir de agora, eles não se chamam mais tracinho, quadradinho e xizinho, tá? Eles se chamam minimizar, restaurar e fechar e maximizar. Tá? Então, são esses os botões de ação do Windows. Então, quando eu coloco o mouse aqui, ó, ele já indica que botão que é aquele, ó. Então, o tracinho é minimizar. O que é o minimizar? É trazer para a barra de tarefas sem fechar o programa. Então, você clica, minimiza, vem para a barra de tarefas. Aí você clica de novo e volta. Esse quadradinho aqui, ó, quando a sua tela já está no máximo, então você restaura ao tamanho original, tá vendo? Ela fica ao tamanho que ela é. Agora, se eu quiser que deixe grande, que expanda a janela, então eu clico aqui no quadradinho, que não é mais quadradinho, que é maximizar. E por último, fechar. Fechar o xizinho ou Alt F4, certo? Aí depois a gente tem lá a barra de pesquisa. Essa barra de pesquisa aqui é muito importante. Por quê? É ela que vai localizar aquele arquivo que você perdeu. Isso é, né? Se você tiver dado um nome para ele. E quando você não dá um nome para ele, o Windows dá um nome para ele. E aí fica mais difícil, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenha lá na área de trabalho um arquivo que eu queira pesquisar. Ah, eu sei que ele é um programa do Word. Aí você fala, tá, mas eu vou escrever o Word? Não, eu vou escrever a extensão do meu arquivo, para eu poder descobrir. O que é extensão de arquivos? Vamos lá. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou pôr aqui documento.docx, documento. .xlsx, documento.jpg, documento.html, documento.exe. O que tem em comum com esses arquivos? O nome, né? O que tem de diferente é o que vem depois do ponto, certo? Então, o que vem depois do ponto é chamado extensão. É a família que lhe pertence, digamos assim. Então, o que acontece? Como que eu vou saber que documento que é esse? Da onde que ele surgiu, não sei o quê, né? Então, você sempre vai olhar aqui na extensão dele, ó, que vem depois. Então, aqui, ó, vou tirar essa caixinha daqui. Eu sei que esse documento é um documento de texto, porque docx foi criado num arquivo, num programa de texto, num editor de texto. XLSX é uma planilha. JPG é uma imagem. HTML é uma página da internet. Um exe é um arquivo executável. Então, percebam que todos eles têm o mesmo nome, porém foram criados com programas diferentes. Ah, professora, grande coisa, mas como que eu vou saber que programa que foi criado se eu não conheço, né?
É muito simples, ó. Lá no Windows Explorer que vocês foram, vai lá nos downloads, que nos downloads tem bastante arquivo para a gente analisar. O que você vai fazer? Ó? Você vai clicar com o botão direito e você vai vir aqui, ó, no exibir detalhes. Quando você clicar em exibir detalhes, todos os seus arquivos que estão dentro dessa pasta, elas vão estar escrito assim o nome e o tipo. Tá vendo? A coluninha de nome e de tipo. Então tem o nome e o tipo, ó. Então é um arquivo PSD, que é feito com Photoshop, arquivo PNG, que é de imagem, aplicativo, tá vendo? Mas, mesmo assim, se você ainda tiver dúvida qual que foi gerado o seu arquivo, você clica nele, ó, qualquer um desses que tiver aí, ó, botão direito, e eu vou em propriedades. Aí ele vai te mostrar as propriedades daquele documento. Então, ele mostra lá, ó, no geral, ó, tipo de arquivo. É um arquivo do Microsoft Word. .docx. Ou em outro, ó. Vou pegar esse aqui que é PDF, ó. Propriedades. Aí, aqui, ó, tipo de arquivo, PDF. Com o tempo, de tanto você fazer isso, para descobrir que tipo de arquivo que é aquele, você já fica condicionado. Agora que você bater o olho no ícone, você já vai entender. Ó, se eu clicar aqui no cancelar, vou aqui, ó, já olha aqui do lado. Ah, isso aqui é de vídeo. Ah, não é de vídeo, é uma imagem, ó. Tá? Então, tudo isso que vocês forem analisar, já bate o olho no ícone, ó. PowerPoint, outra imagem, uma pasta, um PowerPoint, tá vendo? Então, mas mesmo assim, clique com o botão direito se você não tiver certeza para ver qual é o tipo do arquivo. Aí você condiciona a se lembrar. Você vai falar assim, nossa, esse arquivo é do PowerPoint, esse aqui é do Word. Então fica mais fácil. Agora, essa parte aqui da pesquisa significa o quê? Por exemplo, eu quero buscar um arquivo que foi gerado no Word. Tá, então eu já aprendi que a extensão do Word é docx, né? Então, se eu escrever lá na pesquisa docx, ele vai procurar, ó, se eu der Enter, ele vai procurar todos os arquivos que tem a extensão docx, tá? E os semelhantes. Agora, se eu quiser dizer para ele assim, olha, eu só quero exatamente o docx. Então, você vai pôr asterisco, ponto, docx. Aí ele só vai buscar aquele tipo de arquivo na pesquisa, ó. Tá? Então, se eu colocar lá de novo, ó, vou pegar um só de imagem, ó. Asterisco, ponto, JPG. Ele vai buscar todos que estão lá na pasta somente com essa extensão, tá? Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. Aí depois a gente tem lá, isso aqui você não necessariamente precisa buscar só nos downloads, tá? É qualquer lugar do seu computador, seja área de trabalho, seja imagem, seja documentos. Isso aqui você não consegue errar. Outra coisa, você sabe o nome do arquivo. Também você pode buscar por assim. Eu sei que tinha o nome de aula. Eu lembro que eu tinha colocado alguma coisa de aula dentro dessa pasta. Então, ele vai procurar todos os arquivos que tem essa palavra. Tá? Então, você também busca por palavra, não só por extensão. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui agora, ó, a gente tem lá a barra de ferramentas, que é essa parte aqui, ó, né? Que vai mostrar para vocês o que você pode estar fazendo. Então, por exemplo, tem o compartilhar, eu tenho o menu compartilhar, e dentro dele tem essas outras partes aqui, ó. Tá? Então, ferramenta de pesquisa, início. Então, essa parte que ele está se referindo. E por último, o painel de navegação, que é essa parte mais rápida aqui, ó, do ladinho. Então,
Quando eu clico aqui, ó, por exemplo, vocês estão vendo que tem a setinha virada para lá, né? Então, quando eu tenho a setinha virada para lá, significa o quê? Que tem alguma coisa dentro dela, tá? Então, olha lá, se eu clicar aqui em acesso rápido, a setinha vai virar para baixo, certo? Então, dentro do acesso rápido, eu tenho a pasta área de trabalho, downloads, documentos, né? Se eu for lá e clicar mais uma aqui de imagens, ó, ele vai estar me trazendo o que tem dentro dela, tá? E se tiver mais alguma coisa dentro de outra pasta, ele também vai mostrar. O meu aqui acho que não tem nada. Deixa eu ver aqui no meu pendrive, fica mais fácil mostrar. Então, ó, tem a setinha para baixo, aí tem a setinha para o lado, aí tem mais setinha para o lado, tá vendo? Então, sempre uma pasta dentro da outra, ele vai estar mostrando essa estrutura, tá? Então, quando eu tenho uma pasta dentro de outra pasta, ela se chama subpasta. Tá? Então, eu crio uma pasta dentro de outra pasta. Diferentemente do arquivo. Tá? O arquivo, ele não é visível nesse exemplo aqui. Você só vai conseguir ver o arquivo nesse painel de visualização. Agora, aqui na lateral, não. Você só consegue ver pastas. Tá bom? Tudo bem até aqui? Então, ali depois, na página 169, está falando sobre as pastas, né? E aí você cria a pasta, que a gente já sabe criar. Relembrando qual é o atalho para criar pasta? Pode colar, não tem problema, hoje pode. Ctrl Shift N, cria uma pasta, exatamente. Então, para eu criar uma pasta dentro de outra pasta, eu posso apertar Ctrl Shift N, então ele vai criando, tá? Então, aqui na página 170, está falando sobre as subpastas que ficam dentro de outras pastas, né? Para você renomear uma pasta ou um arquivo, você pode clicar com o botão direito ou clicar no programa ou no arquivo ou na pasta e apertar o F2, tá? O F2 de função. Tudo bem até aqui? Sim. Vamos fazer uma atividade? Só para refrescar a cuca? Claro! Você e o seu cérebro. Melhor dupla que essa? Não, pô, não, hoje é só uma atividade, tá? Fica tranquila, não é prova não. Vamos lá, a gente vai treinar um pouquinho. A gente já treinou como que cria arquivo, certo? Vocês lembram como criar arquivo, né? Meu Deus do céu. Como que a gente cria um arquivo? Vamos relembrar, então. Por exemplo, eu quero criar um arquivo no Paint. Como que eu faço? Então, eu vou lá, abro o programinha Paint, né? Então, eu digito lá, Paint e abro. Eu não preciso digitar nada no Paint. Não preciso desenhar nada no Paint. Nada. Para eu criar um arquivo, é só dar um nome para ele. E um local transversal. Vai lá no arquivo, salvar como, área de trabalho, e coloca o nome que você quiser. Arquivo, salvar como, área de trabalho, e coloca o nome que você quiser. Então, isso é salvar um arquivo, tá? Então, se eu disser para vocês, agora eu quero que vocês criem um arquivo no PowerPoint. Como que é? Abre o PowerPoint, arquivo, salvar como, nome, joga aonde eu vou falar. Tudo bem? Você lembrou, amor? Então, bora fazer um exercício. Então, primeiro, não precisa copiar não, tá? Que eu vou deixar aqui.
Acho que é só. Dá para criar rapidão, né? Então, o que você vai fazer? Ó? Cria uma pasta na área de trabalho com o nome de exercício. Tranquilo, né? Dentro dessa pasta, você vai criar mais 3 pastas. Uma que chama músicas, vídeos e outra que chama diversos. Altere o ícone de cada pasta. Tá? Como que eu altero o ícone da pasta? Botão direito na pasta, propriedades, e aí você vai lá alterar ícone. Tá? Aí você troca, coloca uma estrelinha, uma árvore. É um ícone diferente. Aí você vai gerar 3 arquivos. No Word, você vai criar um documento, um arquivo que se chama documentos. E salve dentro da pasta diversos. No Excel, você vai criar um arquivo que se chama trabalho e salva dentro de vídeos. No Paint, você vai criar um arquivo que se chama desenho e salva dentro de músicas. Faça uma cópia, Ctrl+C, Ctrl+V, do arquivo desenho e coloque dentro da pasta de músicas. 5 minutos. Vou dar um print nisso aqui para a gente vou passar para o pessoal que ficou em casa também. Pode fazer com calma, tá? Esse aqui tá leve, tá? Que eu fiz com a turma da noite, aí eles falaram assim que é travamente. Travamente. Esse aqui é fichinha. Bom, então a gente fez essa atividade só para esquentar um pouquinho o cérebro, tá? Para que vocês pudessem identificar onde que fica a pasta, o que é um arquivo, como eu copio e colo, tá? No dia a dia, vocês vão estar fazendo isso também, tá? Então, é com treino, tá? Então, pega esse exercício, eu vou deixar no grupo de vocês, refaz. Porque o treino, é o treino que vai fazer vocês melhorarem cada dia mais, tá? Então, peguem bastante, faz de novo, por mais que seja, quanto mais você fizer, melhor, mais rápido você vai entender. E a gente vai estar falando também sobre a vida útil dos computadores, né? Então, podemos associar a vida útil de um equipamento diretamente com o seu manuseio. Em média, os computadores, quando são de boa procedência e de bons fabricantes, principalmente quando estão bem instalados, podem durar de 5 a 6 anos ou até mais, depende do estado. Só que aquele negócio, né? É você saber manusear. Por exemplo, por que notebook não tem muito tempo de vida útil?
Primeiro, notebook ele foi feito para usar na mesa, não no colo, né? O que muita gente faz, deita lá no sofá, aí coloca ele deita no sofá, coloca na perna, né? E fica lá assistindo e fica vendo, né? E o que acontece? Ele esquenta. O corpo humano, ele superaquece mais ainda a placa, tá? E faz com que gere travamentos, né? E o computador esquente muito. Tem gente que vem com a perna queimada, mas não tira o notebook do copo. Outra coisa, o cabinho que liga a fonte de alimentação, né? O que acontece? Às vezes, a bateria está com 50%. Aí a pessoa levanta para ir beber água. Já traz o cabo e já conecta. O computador, o ideal é que você use, ele já foi feito para isso. Você não precisa ficar com o cabo ligado. Ele já foi feito para que você avise ele, que ele te avise quando tem que conectar de novo. Então, quando vai chegar nos 15%, ele fala, conecte o cabo da bateria, blá, 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 falta 15%. Aí sim você vai lá e conecta, deixa ele carregar inteiro. Você pode estar utilizando. Carrega inteiro, ele que der os 100%, você tira. Tá? Mas o pessoal deixa sempre ligado. Então, isso vicia sim a bateria do notebook. Aí, depois de um certo tempo, a bateria, a hora que você acaba de desconectar ela, já cai a carga. Já fica, não demora o tempo que precisa. Então, são esses cuidados básicos que você tem que ter. Outra coisa, comer em cima do teclado do notebook. Então, a gente está lá na mesa, já estamos comendo, já assistindo e comendo. Aqui nesse teclado, ainda dá para você fazer uma limpeza. Por quê? Ele é fora, né? Você pode passar uma escovinha, não vai afetar, né? Você bate ele vai cair a sujeira. Se você fizer assim, né? Ele vai sair ainda, ó, muita sujeira, porque ainda armazena pó, né? E você tem que fazer uma limpeza semanal também. Agora, no notebook é pior ainda, porque as teclas são mais juntas, né? Então, imagina você comendo em cima, né? Farelo e tudo mais. Isso também deteriora o uso do equipamento. Com relação ao computador desktop, aquele de mesa, você também tem que fazer a manutenção dele. Ele acumula muita poeira dentro do gabinete e aquele excesso de poeira faz com que o computador fique mais lento também. Então, tem sempre que levar para uma assistência, fazer a limpeza, eles vão limpar a memória, limpar o processador, o cooler, ele vai andar até mais rápido. Então, esses cuidados você faz com que o seu equipamento dure mais, tá? Mas hoje em dia, mais ou menos assim, um computador, um notebook está durando entre 3, 4 anos no máximo. E o computador de mesa ele já dura bastante, né? Mesmo você fazendo uma manutenção que não seja tão periódica. E o desligamento também, né? Se você for lá e ficar desligando ele no lugar errado, também dá pau. Por exemplo, o botão de desligar, aliás, o botão de ligar não é o mesmo que desliga, né? Então tem que desligar ele corretamente. Eu acho que não vai dar tempo da gente falar desse assunto hoje, mas eu já vou começar, tá? Os alunos, eles me perguntam sempre alguma coisa referente ao tipo, marca, modelo, que tipo que eu devo comprar, se é um computador desktop, se é um notebook, qual a marca de processador, qual a capacidade de armazenamento, que computador que eu devo comprar. Então, eu preparei essa aula para trazer para vocês, para tirar essas dúvidas. Tá? Então, eu vou mostrar tanto o lado do notebook, quanto o lado do computador desktop, questão de preço, questão de placa-mãe, de placa de vídeo, entre outras coisas eu vou estar falando para vocês. Vou começar hoje, mas aí semana que vem a gente termina, tá? Então, ó, se você precisa comprar um computador, você tem que analisar várias coisas para você poder comprar um computador. Se ele vai te servir, né? Primeira coisa que você tem que analisar, se você for comprar um computador desktop, é o monitor. Se você é uma pessoa que gosta de jogar, o monitor ele é essencial para você ver, né, o movimento, para você analisar cada parte. Então, tem que dar uma olhada no monitor.
Até mesmo para a gente também é importante a gente saber a qualidade do monitor, né? Outra coisa, processador. Acho que é uma das partes mais importantes também. Hoje em dia, o Windows 10, para você utilizar ele no seu computador, no mínimo, tem que ser um processador de marca boa, tá? No mínimo, um i3, para estar rodando legal, tá? E a memória também influencia bastante. Tem que ser processador da Intel, tá? Que é interessante. Para nós, usuários comuns, um i3, tá bom? E ontem eu estava pesquisando preços de computador de mesa, né? Tava um i7, tava saindo em torno de uns 1.800, mas só o gabinete, tá? Só o gabinete. Só o monitor vinha outro preço, né? Aí você compra separado, né? E você já leva em conta, você pega uma máquina boa, né? Com processador bom, e aí você pode usufruir dele muito melhor que se fosse comprar um notebook. Então, aqui, ó, o processador ele é medido em velocidade. Então, quanto mais veloz ele for, mais rápido vai ser a sua resposta, tá? Então, aqui, ó, nesse arquivinho que eu vou deixar lá também, depois vocês peçam no CRA. Se quiser rever essa aula também, pode estar pedindo, que a gente vai estar gravando. Esse arquivinho eu vou deixar, ele tem uns links. Vocês me avisaram que não estou mostrando nada aqui? Vocês estão quietinhos, cara? Olha, eu estou mostrando meia hora a aula, 500 minutos eu estou mostrando e vocês não estão falando nada. Aqui, ó, eu vou deixar aqui o link, tá vendo? Você clicando aqui no arquivinho, ele vai te direcionar para a página. As telas anteriores são essas daqui, ó. O monitor, tá? E eu falei sobre o que você precisa para comprar um computador. Essa tela que eu parei. E aqui, sobre equipamento, que dura mais, eu comecei a falar. Tá? Vocês me avisam, gente. Vocês me avisam. Então, aqui vai ter os melhores processadores de 2020, tá? Marcadinho. Intel e AMD. A AMD também é uma empresa de processadores, tá? Ela também fabrica. Porém, assim, eu, particularmente, eu não sou muito fã, tá? Por quê? Dependendo da máquina que você compra, às vezes ele superaquece muito rápido. E quando o computador começa a aquecer, ele começa a dar sinais. Mas é da AMD? Mas hoje, né? Exatamente. É aquele negócio, se você quer investir e ter alguma coisa de qualidade, é dinheiro. Então, às vezes, custa um pouco mais caro, mas compensa você ter uma máquina que vai durar aí bastante tempo. Depende da necessidade também. Às vezes, a necessidade te força a ter um equipamento melhor, né? E quando o computador está querendo queimar, ou está querendo, sabe, dar os estalos da vida, você pode, até no notebook acontece isso. Se ele estiver superaquecendo, você vai ter que verificar, levar uma assistência para ver o porquê daquele aquecimento, né? Então, por exemplo, o computador de mesa, geralmente você coloca a mão assim, ou na parte traseira ou na frontal, e está super quente. Aí daqui a pouco ele dá aquelas travadas. Aí daqui a pouco ele reinicia. Aí você fala, é vírus. Não, às vezes é o travamento do processador que está gerando isso. Tá? O notebook é a mesma coisa. Ali naquela parte onde onde liga, ali, mais ou menos ali, você pode ver. Se ele estiver superaquecendo e começar a travar, reiniciar, então cabe uma manutenção ali. Uma tensãozinha redobrada ali, porque às vezes pode ser que você perca o seu equipamento por conta de não ter esse pequeno cuidado. E é assim, gente, se der problema no HD, às vezes você corre o risco de perder tudo que você tinha. Tá? Aquela tela azul, quando você está trabalhando daquela tela azul, é o primeiro suspiro. Na hora que o computador morre e volta. Então, o seu HD está indo para o saco.
Tá? Então, toma muito cuidado. Se aparecer essa tela azul, não deixa virar rotina, não. Ah, apareceu a primeira, apareceu a segunda. Não tem problema, não. É assim mesmo. Não é. Tá? Começa a fazer backup dos seus arquivos, e provavelmente o HD já está nas últimas. Tá? Bom, a gente vai parar por aqui nessa parte do processador, tá? E aí, semana que vem, a gente vai estar falando um pouquinho sobre a placa-mãe, tá? Mas eu já vou deixar disponível esse arquivo para que vocês possam já dar uma analisada, tá bom? E aí a gente para por aqui. Semana que vem a gente se vê, tá? Venham quem faltou na aula e boa semana para todos.